Uma primeira dúvida. Você citou no começo Sócrates com a ideia do daimon, aí depois você teve Platão com a ideia das formas. Se eu penso no gato, ele tem uma certa forma, ele tem uma essência, atributos. Por existencialismo, a gente é diferente. Mas se eu penso numa pessoa, eu também tenho uma imagem na minha cabeça da forma. Se a gente pega o Aristóteles, tem as 4 causas. Podemos falar que a causa final seria meio que, olha, você tem um destino a ser traçado. Então o existencialismo ele quebra com toda essa tradição. Sem ele dúvida, considera que sem isso dúvida. está errado. Sem dúvida. Inclusive com a própria tradição do pensamento cristão, né? Porque o pensamento cristão requer uma natureza humana também, né? Então, o existencialismo é um jeito muito particular de pensar o humano que nega todo tipo de essência ou natureza interior. Então, ele é necessariamente em ruptura com o pensamento antigo, porque o pensamento antigo, por detrás de Sócrates, Platão, Aristóteles e mesmo os outros, com exceção de marginais como os atomistas, etc., mas eu diria, no mainstream do pensamento grego, tem uma ideia primeira: o universo é finito e ordenado. E sendo o universo finito e ordenado, tudo o que existe tem uma finalidade, uma causa final, como você falou, né? E naturalmente que isso é muito determinante, né? É como se eu tivesse nascido para dar aula porque estava faltando alguém, né? Tipo, abriu uma vaga no universo para professor. Então vamos fabricar um professor. E aí a natureza me dá algum talento para explicar e eu venho aqui com a missão de ser professor e serei feliz se eu buscar a excelência. É mais ou menos assim que eles pensavam. Eu diria que realmente não tem nada a ver com o existencialismo, justamente porque o existencialismo não parte de uma concepção cósmica do universo. O existencialismo, ele estabelece entre todos os viventes e o humano uma ruptura fundamental, né? Quer dizer, em todos os outros casos a essência vem antes, no nosso caso a existência vem antes. E o existencialismo, então, ele nos joga no colo uma responsabilidade que é única no universo pela nossa existência, eu diria, de modo absolutamente soberano. Ou seja, não tem assim uma resposta anterior a mim do tipo, bom, esse cara vai ser professor, né? Ou então nasceu professor, ou eu sou professor. Não. O que tem é a vida. E o que tem é a liberdade para definir a vida. E o que tem é a escolha que você faz. E a vida é o resultado dessas escolhas. O resto, para o existencialismo, é má fé. Quer dizer, é você negar a sua condição. É você... E a má fé é muito típica de quem se deu mal. Quando você se dá bem... E veja, eu estou explicando o existencialismo, nada tem a ver com o que eu penso das coisas, que fique claro, estou respondendo a pergunta, né? Quando você se dá bem, foi você. Quando você se dá mal, foi o mundo, né? E quando eu digo o mundo, eu digo o mercado, a geopolítica, a guerra não sei aonde, o dólar, o euro, a coisa e tal. Agora, quando você se dá bem, aí não é o mercado, a geopolítica tal, que te fez ir bem. Aí foi você mesmo que decidiu na hora H e tal. Então, quem se dá bem costuma chamar para si a responsabilidade de ter se dado bem, e quem se dá mal costuma imputar a qualquer outra coisa a causa do seu fracasso. E há aí uma hipocrisia a denunciar, né? Agora, eu vou insistir, né? Do mesmo jeito que não tem natureza humana, né? Também não tem natureza masculina e natureza feminina. Então,
né? Para aqueles que estavam tentando encaixar o feminismo de Simone de Beauvoir nessa história, pois é, né? O feminismo de Simone de Beauvoir, ele é existencialista. Ou seja, não é um feminismo estilo Estados Unidos, né? Das feministas americanas, que diz mulher é mulher, homem é homem, só que é igualdade de direitos. Não. O feminismo de Simone de Beauvoir é um feminismo que a mulher é um humano como o homem. Né? Ou seja, a mulher está tão liberada para agir enquanto humano quanto o homem. Razão pela qual não há uma natureza feminina que a leve a tarefas domésticas, a uma vida voltada para a maternidade ou uma vida voltada para para a procriação ou para, né, que os alemães que têm uma expressão com 3 Ks, que é cozinha, igreja e criança, né? Kinder, Küche e kitchen lá, sei lá como eles falam. Mas enfim, de qualquer maneira, não existe nada disso, né? Não há natureza masculina, não há natureza feminina, o que há, e não há natureza humana. O que há é a responsabilidade de tomar decisões, sejam elas quais forem. O que pode levar, por exemplo, a mulher a decidir por vidas estatisticamente mais recorrentes em pessoas masculinas, como MMA, sei lá, um exemplo apenas, não sei, mas a mulher faz o que quiser. Também não tem natureza de, sabe? Natureza de negro, de branco, de japonês, não tem natureza dessa ou daquela região do país, né? Que essas coisas que a gente repete, não sei quem é preguiçoso, não sei quem é trabalhador, não sei quem é disciplinado, né? Gente de tal lugar é assim ou é assado e tal. Então, tudo isso é, assim, alvo do existencialismo, assim, é bandeira contra, né? Tudo isso, na verdade, é um modo humano de fugir de viver a sua difícil vida e a sua difícil particular existência, que é de um agente decisor livre da própria vida. Então, sempre alguém poderia me perguntar, cara, mas a rigor, a cada passo, 360 graus. Isso. Portanto, há infinitas possibilidades. Pô, mas então estamos praticamente imobilizados. É muito isso mesmo. Quer dizer, o existencialismo, não só ele nos considera livres, como ele tem da vida humana uma perspectiva meio negativa mesmo, né? Quer dizer, é difícil, é muito difícil, né? Muito difícil. Então, se a cada passo são novos 360 graus, você imagina, depois de 10 passos são zilhões de vidas preteridas em nome de uma só. Uhum. Né? Então, é complicadíssimo. Né? Então, a pergunta seria, como diminuir a angústia? Aí, claro, é só pegar o existencialismo e fazer as avessas, né? Diminuir a angústia pressupõe diminuir a liberdade. Né? É você ser candidato a gato, porque gato não angustia. O gato pode até ter dor de barriga, mas angústia ele não tem. Por quê? Porque a angústia é causada pela dúvida existencial, pela possibilidade de existir diferentemente, pela necessidade de escolha existencial. O gato não tem nada disso. O gato vive vida de gato. Portanto, o gato não angustia. Nem samambaia, nem javali, nem ninguém. Só nós. Agora, como é que você diminui a liberdade? É como se você, não tendo essência, fosse comprar uma à la carte. É como se você, não tendo natureza, colasse uma em cima de você. Então, a título de... são as identidades pessoais mesmo, né? Elas quebram um galho. Por quê? Eu digo, sou professor. Bom, por que isso é importante para mim? Porque se eu parto da premissa que eu sou professor, 99% das alternativas existenciais já são incompatíveis. Né?
Eu sou professor. Então, não vou abrir uma casa de tolerância em Búzios, né? Porque eu sou professor. Eu sou professor. Não vou dar aula de surf em Itapuã, porque eu sou professor. Né? Eu sou professor. Não vou trabalhar no mercado financeiro, porque eu sou professor. Eu sou professor, então eu não vou... Aí fica legal, porque, porra, na hora de decidir, já... A minha dúvida agora é se eu compro online ou vou na livraria comprar o livro, não? Como sobraram pouquíssimas físicas, essa dúvida online, também eliminou, né? Então, veja como a angústia diminuiu. Então, você abre mão de uma liberdade fundamental, compra para você uma essência postiça, e a partir daí você operacionaliza a vida de maneira mais simples. Pega um CEO. Estou pegando esse exemplo porque é familiar de todos aqui. Então, o CEO se convence que é CEO. Nossa! Então, o CEO se veste como CEO, fala como CEO, se posta como CEO, né? Primeira coisa, ele joga a meia fora, sobe um pouco a calça, aperta a panturrilha, ele se veste, ele se traveste, ele fala como, ele posa, ele coisa. Percebeu? Do mesmo jeito que o professor se veste como o professor, é igualzinho, não é? Eu não estou debochando, não. Né? É assim, você compra um pacote inteiro existencial em cima de uma única definição. Né? E aí você se torna um pouco o que é o gato, escravo. Só que não é, o gato é escravo da sua gatitude, enquanto você é escravo de uma definição que você comprou para você ao longo da vida. Eis aí o famoso exemplo do garçom. O garçom, você sabe que Sartre, nós estamos em época de distribuição de prêmio Nobel, vale a pena lembrar, Sartre foi... 6 pessoas recusaram o prêmio Nobel, 4 porque os seus governos não autorizaram, eram governos autoritários. Então, só 2 recusaram por deliberação pessoal. O primeiro foi Sartre. O segundo, não sei quem foi, não me importa. De qualquer maneira, Sartre recusou o prêmio Nobel de Literatura com o livro A Náusea. E o que é a náusea? Né? É interessante isso. O que é a náusea? A náusea, ela vem de um particular momento da existência em que você, para não cair na esparrela de ser livre, você compra uma identidade, mas aí você encena e teatraliza exageradamente sobre aquela identidade. Então você se torna uma espécie de caricatura de si mesmo. É o caso do garçom de café, do livro A Náusea, que ele estava tão convencido de ser garçom que ele era um estereótipo de garçom. Ele era, sabe, monsieur, madame, coisa com guardanapo aqui, com a coisa, e ele teatralizava, e não sendo um bom ator, ele era uma espécie de pantomima da sua própria condição inventada. Então, veja, isso é a náusea. Eu diria... É o sentimento que você tem de negação radical da liberdade fundamental em cima de uma vida teatralizada, dando conta para você e para os outros de uma personagem que você criou para si, com o objetivo de tornar a vida vivível e menos livre. Né? Então, a náusea é uma radicalização da má-fé. Né? Eu, durante muito tempo, senti isso, né? Eu me imbuí tanto da figura de professor, né? Mais recentemente eu até mudei o nome para explicador, porque professores andam apanhando muito fisicamente. Jura? Porque tá no jornal, né? Os dados são que na Secretaria Estadual Pública de São Paulo, sim, nós temos mais de 5 casos de violência física contra professores por semana. Na rede pública, principalmente, né? Todo dia de aula, um caso. Agora, tornou-se notório quando aquela senhora de 72 anos foi assassinada
em plena luz do dia, a facadas por pedir disciplina em aula. É triste. Essa é a nossa sociedade. Uhum. Aqui não tem ET. Aqui não tem nenhum povo bárbaro que nos obriga a agir barbaramente. Não, aqui só tem nós. Se você não participou do evento, saiba que você integra uma sociedade onde isso acontece. Um evento diante do qual você e eu e ninguém meio que se constrangeu muito, né? A mulher foi enterrada e está tudo certo. Saiu pelo necrotério, que é a porta de saída da escola, botaram outra no lugar. Nossa, que horror. Essa é a nossa sociedade. Então eu não falo mais professor, eu falo explicador. Gera uma certa dúvida no agressor e aí dá tempo de eu sair correndo. Eu sou explicador. Então eu me imbuí tanto dessa condição que eu acordo como explicador, vou dormir como explicador, me visto como explicador, como explicador, falo como explicador, coisa como explicador. Entendeu? É exatamente. Então veja só, na falta da minha gatitude, da falta de uma natureza, eu comprei uma à la carte. Eu comprei uma postiça. E com isso eu me viro. Estão me acompanhando nessa sequência, né? Sim, com certeza. Então, no final das contas, a gente se vê numa sinuca. Porque ou você abre o peito e diz, sou livre segundo a segundo e faço da minha vida o que eu quiser segundo a segundo, dentro, claro, de limites materiais que Sartre chama de situação, né? Claro, não há que se jogar pela janela imaginando que você vai voar e tal, mas dentro de uma situação há uma certa possibilidade e você banca isso e banca também a responsabilidade de viver assim. Ou então você abre mão disso e vive na má fé. E vive uma vida que não é a sua. É uma vida de um personagem. É uma vida do garçom de café. É uma vida do explicador. É uma vida do CEO. É uma vida do... né? Quer dizer, é uma vida marcada por uma espécie de construção cênica em que você entretém uma imagem justificando-se para si e para os outros.